Bom, vamos começar. Vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual e juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz e da fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Maravilha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o GDV, né? Esse equipamento que tira foto da aura e que nós usamos aqui para poder fazer alguns estudos, alguns trabalhos e ajudar também as pessoas. Mas antes de começar, eu queria passar uma informação bacana para vocês que tem a ver com os nossos estudos. Está no livro Recortes Litáuricos. Esse é um livro muito antigo que não tem mais aqui na Litáurica, tá? Mas ele fala do quê? A energia intrusa vista na fotografia bioeletrográfica, ou seja, na fotografia da aura, tá? O que fala nas páginas 250 e 251? As energias intrusas vistas na fotografia bioeletrográfica, ou seja, na fotografia da aura, se referem a uma força espiritual, espíritos ou personalidades, que dali influenciam a pessoa por alguma razão. Essas energias incomodam sempre a vida ou o ambiente de vivência da pessoa, relacionando-se a ela como parentes falecidos, parasitas, formas, pensamentos, personas ou antigas ligações vindas do seu karma, ou seja, do seu passado. Incomodam, atrasam, prejudicam sempre e podem fazê-lo de várias formas. Afetam sempre a sua vida, da saúde ao trabalho, da relação afetiva ao emocional, podem provocar depressões, insegurança, pavores, fobias, até verdadeiras síndromes e estados de pânicos. Olha só que interessante. Nós já falamos bastante sobre isso nas outras palestras, que normalmente muitas dessas energias influenciam, né, a saúde da pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui? Pode provocar depressões, insegurança, pavores, fobias e verdadeiras síndromes e até estados de pânico. Então, por isso que é interessante de vez em quando a gente dar uma checada nisso. Essas energias intrusas na aura sempre desarmonizam a vida como um todo, porque são elas mesmas desarmonizadas. Influenciam e forçando a pessoa a procurar uma solução, a impulsionam, muitas vezes, para agir de forma irracional, porque o seu sentimento desarmônico está fora do alcance da pessoa, que no máximo pode vir a isolar-se dele, submetendo-se a terapias médicas e fortes remédios. Por que fortes remédios? Porque o remédio vai dopar a pessoa, ela vai ficar, entendeu? Não vai ter a consciência do que está acontecendo. Porém, nunca chega a curar-se em definitivo, porque o problema está na sua aura, não é físico, ou seja, é metafísico, porque faz parte da área energética, metafísica, como eu disse agora há pouco, ou espiritual da pessoa, que é o que nós já andamos vendo nas outras palestras, né? E ele continua. Demonstram-se ainda que essas energias alteram sentidos, quer dizer, torna a pessoa mais sensível ao extrasenso, levando-a muitas vezes a enxergar figuras espirituais ou, por exemplo, ouvir vozes, barulhos estranhos. Quantos de nós aqui já não passou por essa, né? Ouvir vozes, barulhos estranhos, não sabe o que está acontecendo, né? São essas coisas, tá? No campo áurico, tá passando batido.
junto às sensações depressivas, ao desespero, enxaquecas, fortes dores de cabeça, e há muitos que se apavoram. Porém, isso acontece quando principalmente há falta dos conhecimentos. Pois nessa oportunidade, se a pessoa se descontrola, é porque recebeu educação errada e foi condicionada a uma reação em excesso, de onde nasce a síndrome. Pois quando aceita o fato com naturalidade, reconhece que o contexto é verdadeiro, porque pode acontecer, e dessa forma a reação se diferencia. Por que eu coloquei esse texto aqui para a gente poder estudar? Porque nele explica exatamente isso. Quando a gente entende o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, não é verdade? Fica mais fácil, né? A gente não se desespera, não entra na correria, essas coisas todas. Agora eu coloquei um comentário aqui, esse é comentário meu particular, tá? Daí a importância do estudo, do conhecimento, do entendimento das leis, dos conceitos litáuricos e filosóficos, revisão dos padrões mentais, das atitudes, condutas e comportamentos que provavelmente estão automatizadas e trabalhar para mudar tudo isso. Não vai acontecer a melhora de um dia para o outro. Tem que ter paciência e constância da observação, da conduta e da reforma dos valores. Com o tempo, o resultado aparece. Não tem aquela frase que todo mundo conhece? Busque a verdade e ela te libertará. Então, tudo uma questão de estudo, de conhecimento e de entender o que está acontecendo. Eu e a Inês, particularmente, a gente está sempre conversando e tentando entender o que está acontecendo, porque nós estamos 20 anos aqui na Litáurica e é por causa disso que as energias não vêm, né? De vez em quando dá o ar da graça com a gente, né? Deixa eu perguntar uma coisa, então. Sim. E muitas vezes, às vezes a energia até de um ser vivente. Muita forma, os pensamentos, exatamente. Né, que descontrola, você começa a passar mal. Sim, tem pensamentos. Umas energias. Tem algumas que são assim mesmo. Tem pessoas que eu, por exemplo, vejo e aquilo já Te dá um negócio. Energia é sempre energia. Olha, eu lembro que na primeira palestra sobre introdução à metafísica, eu comentei sobre as dores de cabeça da Inês, que eu ficava pensando nela. Eu chegava em casa e ela estava com dor de cabeça. Normal. Isso sempre acontece. Olha, pode perceber, por exemplo, você quer ver um bom exemplo? O exemplo das mães com os filhos. Não só dor de cabeça, elas vão perceber o sentimento quando o filho está longe, faz a conexão, não é assim? Nossa, estava pensando em você. Acontece. Tudo isso é desse jeito, tá? Estava pensando em você, tocou o telefone, estava pensando em você. Quem estava pensando? Foi você que pensou na pessoa, a pessoa que pensou em você e você captou. Se for um pensamento salutares bons, tranquilo, né? Mas se for pensamento, né, que atrapalha a vida, se você tiver com a aura aberta, vai atrapalhar com certeza. Vamos ver uns casos aqui agora. Vamos pegar esse primeiro caso aqui de estudo. Aqui tem uma fotografia da aura de uma amiga nossa que tirou essa foto em 2015. E o que quer dizer GDV? É bom sempre, né? GDV é uma sigla em inglês que quer dizer visualização de descarga de gás, tá? Eu já vou explicar tudo isso aqui para vocês. A gente põe o dedo na máquina, a máquina dispara uma pequena corrente elétrica muito fraca que a gente não percebe e o corpo reage e aí emite fótons e através dos fótons você pega a luminosidade e por aí você interpreta, né, o que está acontecendo. Basicamente é isso, tá? Mas vamos lá, vamos ver essas fotos aqui. Temos uma amiga que em 2015 tirou essas fotos, aí começou a frequentar a Litáurica. E 2021, 6 anos depois, ela resolveu tirar de novo e estava desse jeito. Então, olha o antes e olha o depois. Olha o antes e olha o depois. O que vocês acham? Melhorou ou piorou? Então, da esquerda é a foto normal, sem o filtro, da direita tem o filtro. Eu já vou explicar o que significa isso, tá? Então, você vê a diferença, ó, 2015, 2021. 2015 tem algumas falhas que a gente vê, né? Na altura da laringe,
né, na parte genital, um pouquinho aqui na circulatória nas pernas, e na outra já não tem mais, né? Já está melhorzinho um pouquinho. Vamos ver na lateral, a mesma coisa. A gente vê aqui na frente algumas falhas e também um pouquinho de energia saindo aqui nas costas. E na outra já está um pouquinho melhor. Ou seja, o anterior e o depois. Isso 6 anos depois, certo? Tá bom. Vamos continuar. Aqui nós temos depois as fotos da aura dessa pessoa, dos chakras, né, na verdade. O que é o chakra? É uma palavra originada do sânscrito e que quer dizer roda. Os chakras são vórtices que giram constantemente, absorvendo e lançando sinais de energias em pontos específicos do corpo humano. Então nós temos aqui 7 chakras principais. E pode ver que conforme aquela foto da aura de 2015, os chakras estão bem desalinhados, né? Principalmente o do laríngeo, né? Esse azulzinho claro aqui. Já em 2021, como a gente viu que aquela foto da aura melhorou, os chakras estão mais equilibrados, ou seja, estão mais alinhados, mais centralizados, tá? E como é que a gente pode enxergar os chakras nessa foto aqui? Bom, nós temos, olhando de baixo para cima, o vermelho é o básico, que tem a ver com a sexualidade e com a sobrevivência. O umbilical, que é o laranja, está relacionado a familiares e relacionamentos. O amarelinho está na altura do esplênico, tem a ver com os antepassados. O cardíaco, que é o verdinho, tem a ver com os sentimentos e com as emoções. O laríngeo, que é o azulzinho, está na altura da garganta, expressão e fala. O frontal, o azul mais escuro, pensamentos e ideias. E o espiritual, que é o chakra coronário, tem a ver com a espiritualidade e com a religiosidade da pessoa. Então, estou falando bem resumidamente, tá? A gente vê muito mais coisa aqui. Então, essa foto aqui, colocando as duas em evidência, a anterior que está transparente e a mais atual, ó, você vê que a pessoa deu uma boa melhorada, né? Porque ela trabalhou, fez os trabalhos que a gente indicou. Mas vamos lá, vamos ver também a anamnese. Quando a gente faz uma foto da aura aqui das pessoas, que a maioria aqui já passou por essa, também eu costumo fazer uma anamnese com várias perguntas sobre quadros sintomáticos, quadros de medo, sentimentos, emoções, essas coisas, para ter uma ideia melhor de como a pessoa está. Então nós vamos ver aqui, ó, na anamnese, o que é uma anamnese? É o histórico que vai desde os sintomas iniciais até o momento da observação clínica ou terapêutica, realizado com base nas lembranças e informações do paciente. Então, ele que vai dizer para a gente como é que ele está. E normalmente, a cada pergunta que eu faço, eu peço para classificar, certo? Se tem o problema ou não tem, se tem o problema, me classifica. 1 é fraco, 2 é médio e 3 é grave. Então, olha, em 2015, essa pessoa relatou basicamente os problemas, ó, quase tudo grave, ó. Grave, médio, articulações, tinha dores, era uma pessoa crítica, tinha polaridade invertida, se sentia o macho da casa, porque era uma mulher, né? Ela cuidava de tudo. Autoritária, dificuldade em dizer não, dominadora, falta de objetividade, ó, sensação de abandono, arrepios, que são presenças energéticas, se sentia muito, porque era médium. Auto-boicote ou sabotagem, costumava fazer, compulsão por comida, sentimento de estar obesa, sentimento de prisão, tristeza, sentimento de rejeição, infelicidade, verdade, blá, 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 aí vai. Na verdade, eu faço umas 200 perguntas, pelo menos, né? E em 2021, já o azulzinho aqui, olha, já tinha resolvido um monte desses problemas. E o resto estava muito fraquinho. E o que significa isso? Mostra que a aura dela já estava melhor, porque o quadro sentimental dela, emocional, estava melhor em relação ao outro quando ela chegou na casa. Perfeito? Tudo bem até aí? Tranquilo? Aqui tem um geral de uma pessoa que tirou uma foto, né? E depois de vários tempos tirou outra e a gente viu a diferença, tá? Então viu que melhorou mesmo, dá para ver que a pessoa melhorou. Vamos lá. Joana de Ângeles
em Psicologia Transpessoal, no livrinho Encontro com a Paz e a Saúde. O que ela fala aqui? Muito interessante. Os graves problemas existentes ainda não proporcionados pela criatura, em si mesma inquieta, egoísta e enferma emocionalmente, que não se deu ao esforço de identificar os deveres que lhe dizem respeito, derrapando em transtornos graves e distúrbios de complexo controle necessitados de terapêuticas especializadas, cuidadosas e de longo curso. Armazenando experiências que se converteram em recursos de mais amplo desenvolvimento, as marcas dos fracassos morais, dos compromissos mal sucedidos, das realizações não executadas, ressumam como conflitos e sofrimentos que o buril da retificação em forma de dor consegue corrigir e sanar. Felizmente, a psicologia transpessoal também conseguiu encontrar a realidade ou a causa dos fenômenos perturbadores fora da existência atual, quando se deram as ocorrências dolorosas que se apresentam em forma aflitiva. Encontradas a gênese, ou seja, as causas, naturalmente as terapias recuperadoras logam trabalho em favor da cessão dos efeitos. Tá? O que ela quer dizer com isso? Que muitas coisas que nós trazemos e que nos perturbam vêm de comportamentos, atitudes e condutas de vidas passadas que a gente acaba repetindo. Como ela diz ali, né? Marcas de fracassos morais, compromissos mal sucedidos, realizações não executadas, ressumam, ou seja, vêm à tona. E aí começa a interferir, a pessoa vai começar a ficar doente porque ela precisa começar a trabalhar essa situação. É legal porque a gente vê muito isso na terapia, na hora que eu estou conversando com as pessoas, fazendo anamnese, a gente começa a identificar esses quadros, né? Na hora que vai para o grupo de trabalho, a gente começa a ver tudo isso aqui, ó, tá? E o que ela quer dizer com psicologia transpessoal? No meu modo de ver, tá? O que é psicologia transpessoal? Tem a ver com as terapias de vidas passadas, que a gente chama de TVP, mais o que fazemos com o trabalho de grupo, de terapêutica de personalidades, captação psíquica, apometria, desobsessão e assim vai, né? Trabalho do quartinho e tudo isso aí ajuda, né, no tratamento da pessoa, porque vai mexer nesse campo energético dela. Então nós temos aqui, quando a gente faz esse tipo de trabalho, nós temos a facilidade e condições de trabalhar com a estrutura perispiritual, que são os corpos, e principalmente com os três que influenciam diretamente a nossa vida, que são o corpo astral, por ser o decodificador das emoções, o mental inferior, que é o corpo dos 5 sentidos e do intelecto, o mental superior, que é o corpo que decodifica a vontade, a intuição e a imaginação. Tá? Esses 3 corpos influenciam diretamente os nossos comportamentos, atitudes, pensamentos e emoções. Por isso que é legal a gente checar tudo isso, trabalhar e assim por diante. Então, corpos, níveis e subníveis são estruturas de suporte para a manifestação da vida física. Por isso trabalhamos mais intensamente com esses corpos e com a influência deles. Por isso que é legal a gente estudar apometria, estudar um pouquinho de psicologia e outros, né? E outros recursos para poder ajudar, tá? Os corpos estão aqui, ó. Aqui é um exemplo, desenho de corpos, né? Para a gente ter uma ideia, porque nós não temos só o corpo físico, né? Tem uma estrutura energética que segue o padrão. Vamos ver aqui um outro caso de estudo. Essa pessoa estava cuidando da mãe. Vamos ver aqui agora as fotos tiradas, as imagens recuperadas na hora que tira, que põe o dedo na máquina lá, tá? Então nós temos a parte de cima,
é a mão direita, a parte de baixo a mão esquerda. Então, da esquerda para a direita, nós temos o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mindinho, certo? Dedão, dedinho e assim por diante. Dedo indicador. Então, nós temos aqui a foto sem o filtro e depois nós temos a foto com o filtro. Olha a grande diferença de uma para outra. Dá para perceber que existe uma grande diferença, certo? Olha, aqui nós temos bastante, né, vazamento, aqui está faltando, bastante buracos, ó. Quando eu pego uma foto assim, eu já sei que a pessoa está estressada. Por que acontece? Quando a gente põe o filtro, tira a influência do sistema parasimpático, que é a sudorese. Então, quando a pessoa realmente não está bem, ela tem problemas no sistema parasimpático, que é o sistema de defesa, né, que nós temos. Eu já vou explicar isso aí. Então você vê, ó, quando está tirando a foto, por isso que a gente tira duas vezes. Tira uma sem o filtro, outra com o filtro. Com o filtro você já vai inibir, você já vai ter uma ideia se a pessoa está bem ou está ruim. Ó. Então aqui dá para ver naturalmente que ela não estava bem. Mas com filtro a pessoa está bem. Então o que está acontecendo? Ela está passando por um momento, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, tá? Então vamos entender o negócio do filtrozinho. Sobre o filtro no GDV, que é um plástico pequeno colocado entre o dedo e a lente na captura das imagens no GDV. É usado para retirar a influência do sistema nervoso simpático que ocorre em situações de estresse. Esse sistema estimula as ações que permitem ao organismo responder a situações de estresse, como a reação de lutar, fugir ou numa discussão. Essas ações são a aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento da adrenalina, a concentração de açúcar no sangue e também pela ativação do metabolismo geral do corpo e processam-se de forma automática, independentemente da nossa vontade. Ocorre um aumento da sudorese nessas situações, mesmo que imperceptível visualmente, e com o filtro, que é esse plástico pequeno, se elimina isto. Então, a sudorese é um mecanismo fisiológico presente em alguns seres. É a produção e eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas. A finalidade da sudorese é múltipla. Através dela, o organismo pode perder calor para o meio externo através do fenômeno da evaporação do suor. Além disso, as glândulas sudoríparas têm a capacidade de filtrar do sangue algumas substâncias tóxicas, resultante do metabolismo, como a ureia. É controlada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Alterações na sudorese podem ser indicativas de também algumas doenças. Por isso que se faz com filtro e sem filtro, para a gente poder ter uma noção real do que está acontecendo. Então, os sensores eletrodérmicos do GDV fazem análise passando correntes muito baixas, que encontram uma resistência menor quando há maior atividade das glândulas. Por isso que quando você tira e a pessoa está com problema, você vai ter uma resistência, você vai ver os furos, vai ver todos esses negócios aqui. Não tem segredo, isso aqui é ciência, tá? Tecnologia e ciência. Não tem outra coisa para a gente ver. Mas vamos lá. Então olha só que legal. Aí você vai para a foto da aura, que o sistema faz toda essa composição. E nós olhamos assim, ó, a pessoa está com esses furos, com essa irregularidade na aura, mas tira, põe o filtro, a pessoa está bem. Mas fala assim, pô, o que está acontecendo? Está estressada, alguma coisa está rolando. Aí você pergunta para a pessoa, o que está acontecendo? Ela, nesse caso aqui, eu estou cuidando da minha mãe está na cama, tem que dar banho, tem que fazer, sabe aquelas coisas? Realmente é estressante, mas você tira o estresse da pessoa, a pessoa está bem, ou seja, ela está passando uma fase somente, né? Uma pequeno probleminha. Um momento, passou aquilo, a pessoa, mas às vezes esse momento pode durar meses, até anos, né? Porque a pessoa, imagina, a pessoa cuidando da mãe, tendo que dar banho, tendo que fazer tudo o tempo inteiro. Eu sei porque eu cuidei da minha avó, eu sei como é que é. Não é fácil. E aí você tira, você vê, você bate o olho, você sabe, a pessoa está com problema. Tá? E quando a gente vai também para o gráfico, dá para ver, ó, o vermelhinho, aqui é a bolinha da esquerda,
é o dedo esquerdo e da direita é o dedo, essa é a mão direita, a mão esquerda, né? Direita e esquerda. O vermelho é sem o filtro e com o azul é o que o filtro. E como é que a gente vê isso aqui? Ó? Tem a parte cor-de-rosa, a parte verde e a parte amarela. Quando está tudo no verde, tanto vermelho como azul, a pessoa está bem. Quando nós temos alguma coisa vermelha, da linha vermelha, entrando para o rosa ou para o amarelo, a pessoa está estressada e assim por diante. Eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente analisa isso rapidinho. Aqui nós temos duas fotos de uma pessoa bem, que é a de cima, diagrama de cima, e uma pessoa ruim com o diagrama de baixo. E as fotos relativas a elas aqui do lado. Então, nós vemos que a aura da pessoa está toda torta, está cheia de buraco, os chakras estão desalinhados e na outra a pessoa está bem. Está bem, está tranquilo. Ó. Então, você vê o diagrama, ó, bateu o olho, você já sabe, tá? Então, como a gente pode ver, nível 1, estado funcional ideal. Nenhum setor amarelo ou rosa. Esse caso aqui é o caso ideal. A pessoa está bem, está tranquila, vive em paz, está na boa, está tudo sossegado. Sob estresse. Todos os setores encontram-se verdes com filtro azul, porém muitos encontram-se amarelo ou rosa sem filtro, que é o vermelho, que é esse caso aqui de baixo. Certo? Que é o mesmo que nós olhamos anterior. Essa pessoa está estressada, né? Está passando por algum problema. Mau funcionamento, aí já tem bastante coisa, mau funcionamento. Presença de setores rosas e ou amarelos com e sem filtro, porque às vezes quando eu tiro foto da pessoa com filtro e sem filtro e aparece o mesmo problema nas duas, é porque já está no físico ou ainda está no campo áureo. Aí eu pergunto para a pessoa, está com esse problema? Ela fala assim, não estou. Falar, mas já está aparecendo aqui no seu campo áurico, então vamos dar uma checada, né? Faz uns exames, verifica o que está acontecendo, porque vai descer para o físico e não dá outra. Passa 2, 3 meses, a pessoa fala, pô, se você falou lá, o negócio aconteceu. Acontece, né? Porque já também serve como prevenção, porque já estava no campo energético, só não chegou no físico, mas já ia chegar, ou seja, você consegue ver isso aqui como prevenção. Os russos usam isso no meio militar, nos meios olímpicos, em hospitais. Eles conseguem ver problema com a pessoa 1 ano antes. Eu não chego nesse nível, eu já peguei 2, 3 meses antes, mas 1 ano, falar para a pessoa depois de 1 ano, a pessoa fala, nossa, aconteceu depois de 1 ano, muito difícil, mas tudo bem. Nível 4, estados anormais, praticamente todos os setores encontram-se na zona amarela ou rosa. Eu particularmente nunca peguei, né? Mas eu acredito que deve ser quando a pessoa realmente não está bem, está fora da casinha, ou seja, parte psicológica, parte mental, emocional, aí a pessoa, tanto com filtro como sem filtro, quando a gente tira a foto GLV, a pessoa não está bem mesmo, né? Eu acredito que deve ser psiquiatria mesmo, mas eu particularmente nunca peguei nível 4, né? Até nível 3 eu já vi vários. Eu costumo pegar muito estresse, problema de tireoide, emocional, essas coisas que a pessoa precisa trabalhar, é mente mesmo, né? Emoção, mente, essas coisas, mas os estados anormais realmente eu particularmente nunca peguei, tá bom? Vamos continuar. De novo, Joana de Ângeles, tem bastante informação aqui, tá? Os livros são sobre a psicologia, né? A série psicológica dela, esses 16 livros aqui, e é psicografado pelo Divaldo Franco. Eu tirei alguns trechos para a gente poder estudar. Aprofundar-se a sonda investigadora das causas das aflições humanas no cerne do ser constitui dever de todos, de modo a encontrar-se as causas profundas e predominantes, geratrizes da conjuntura perturbadora, erradicando-as e substituindo-as por outras de caráter dignificante. O que é isso que ela está dizendo? Às vezes, como a pessoa pensa, como ela age, como ela se conduz, é que deixa ela doente. Quando a gente identifica isso na aura e na anamnese, eu sugiro que a pessoa faça modificações. Uma delas é assim, você faz oração? Não, então vamos começar fazendo oração. Para começar, faz meditação? Vamos procurar fazer meditação. Vamos fazer leitura edificante. Vamos começar a estudar para que você comece a mudar essa frequência. Porque se tudo que você vem fazendo na vida te deixou desse jeito, alguma coisa tem que mudar. Ou tudo. Tem que ser diferente. Para que a pessoa seja
mude as características do que está acontecendo com ela. Por isso que ela fala aqui, ó, substituindo-as por outras de caráter dignificante. Ninguém alcança gratuitamente o progresso nem o sucesso, especialmente quando a sua atitude perante a vida faz-se assinalada pela morbidez da preguiça mental disfarçada de impossibilidade. Isso aqui é legal, né? O pessoal fala, pô, não consigo. Não, consegue sim, faz um esforço aí que você chega lá. Aí ela dá uma dica bacana aqui, ó. Olha, isso aqui é legal para quem trabalha com terapia. Será, portanto, na consciência que se detectarão os conflitos e problemas, desafios que afligem os indivíduos e que os psicoterapeutas deverão trabalhar com intensidade, de maneira a iluminar os seus complexos escaninhos, nos quais estão guardados todos os fenômenos da historiografia da evolução de cada um. O que ela está dizendo com isso aqui? Vidas passadas, tudo que está na consciência da pessoa, personalidade, ou seja, historiografia da evolução de cada um, os fenômenos. Só buscar que a gente acha. O ser humano deve sempre racionalizar a sua ambição, direcionando-a para aquelas de natureza espiritual, portadoras de caráter permanente, porque o material é provisório, né? Não vai ficar. Um dia você ganha, outro dia você perde, um dia você tem, outro dia você não tem. Não adianta nada. O espiritual não. Esse, se você conquista, nunca mais. Agora eu vou mostrar um negócio bacana para vocês. Que o Alcides nos autorizou. A gente sabe que o Alcides estava esses dias aí com um problema com a esposa, né? Problemas oncológicos. Estava tendo que sair daqui da cidade e levar a esposa lá para Ribeirão Preto. Essa viagem era cansativa, dava quase 6 horas. E às vezes fazia um bate e volta, de manhã voltava à noite. E no hospital, muita gente com problema. E chegou um dia que ele chegou aqui, eu estava tirando foto, ele falou, vamos tirar foto? Vamos. E nós tiramos essa foto aqui. Ele já estava acompanhando a esposa, ó, no hospital, já tinham 2 meses. Na hora que tirou a foto, vocês vão ver o mesmo padrão daquela moça lá. Olha como é que estava sem o filtro. Tá vendo? Bastante, né? Cheio de buraco, cheio de problema. Não tinha uma harmonia aqui, né? Vamos dizer assim, uma regularidade. Tá, e essas aqui, por exemplo, ó, polegar direito aqui, ó, aqui embaixo, isso aqui é tudo energia, ó, tá? Quando pula aqui para fora, ó, aqui, ó, indicador esquerdo, ó, as energias aqui embaixo, essas bolinhas fora aqui, ó, isso aqui é tudo energia, ó, tá? Por quê? Como ele é médio e ele percebe, ele falava assim, pô, o hospital é cruel, porque muita gente sofredora, não só encarnados, desencarnados também. Cara, e ele trazia um monte aqui, tinha que encaminhar, né, vários. E ele chegou desse jeito aqui. Quando colocava o plastiquinho, o cara estava bom. Então estava passando uma situação temporária. Falei, como é que você está, cara? Ele falou, não estou bem não. Eu falei, você não está bem, você está estressado. Dá para ver aqui que você está estressado. Aí ele começou a comentar essas coisas que eu acabei de falar. Então você vai para a foto dele normal, ó, como é que está? Cheio de buraco, cheio de problema, mas o lado direito aqui, que é a foto com o filtro, o cara tá bem, não é um problema. Né? Agora, se tivesse um problema aqui e também repetisse do outro lado, ele já estava no físico, eu estava no campo áureo que ia descer, certo? E a gente consegue ver, ó, a diferença. Aqui. Enfim. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa foto foi tirada antes da gente começar os trabalhos da liturgia e os trabalhos do quartinho, essas coisas todas. Depois, ele tirou a foto de novo, antes de ir embora. Olha como é que estava a foto. Aí você fala assim, pô, como é que esse negócio funciona? Se o cara estava daquele jeito antes dos trabalhos, 2 horas depois, o cara está desse jeito. Quem explica isso? Alguém tem uma ideia? A outra moça levou 6 anos e Alcides levou 2 horas aqui fazendo o trabalho. O que era? Ele ainda falou para mim assim, falou, ó, você vai ver depois do trabalho como é que vai estar. Vamos tirar de novo. Falei, vamos tirar para a gente ver.
Ele me permitiu que eu mostrasse as fotos dele. Olha só, depois da liturgia dos trabalhos mediúnicos, olha como o cara tá. Melhorou? Antes, 2 horas depois. Ó, Elcis, estou mostrando tuas fotos aqui agora, ó. Antes e depois. Fez uma grande diferença? Então vocês acham que a espiritualidade não trabalha? Ou seja, vamos lá, vamos voltar aqui nos dedos. Ó, que interessante. Essas bolinhas soltas aqui são energias que não pertencem ao nosso amigo Alcides, ó. Ele falou, tô cheio de amiguinho, porque ele estava no hospital e as energias acabavam acompanhando e aí a própria espiritualidade cola nele para trazer para cá para poder ajudar. Uma vez feito a liturgia, trabalhado, uma vez trabalhado no quartinho, né, a foto da aura que estava assim, melhorou. Ou seja, o campo energético dele foi totalmente equilibrado. Deu para ver a diferença? Sim. Tá, então, e como que isso funciona? Quem tem uma ideia? Eu vou tentar explicar cientificamente a coisa para vocês, tá? É o que eu costumo chamar, e o que o Dr. Paulo César Frutuoso chama de campos mórficos ou campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake. O que é isso? Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Campos morfogenéticos são campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. São campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. E ele continua aqui. Campos mórficos são laços afetivos, não é uma coisa fisiológica. São afinidades que surgem entre seres e pessoas com quem eles convivem. Uma partícula que recebe uma programação, ou seja, uma forma de pensamento, espalha a informação a todas que tiver contato. Tudo que falamos, como agimos e o que pensamos cria formas, pensamentos e instantaneamente nossa irradiação é correspondida. E isso ocorre através da ressonância morfogenética. Então o que acontece? É o que eu imagino que seja. Nosso amigo Alcides estava acompanhando a esposa, estava indo num lugar que tinha muito sofrimento, muita energia, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Com a questão morfogenética é atraído e ele acaba trazendo energia para cá. Quando a gente faz as liturgias, a gente cria campos morfogenéticos porque nós estamos fazendo oração, liturgia, lendo coisas edificantes, e então você cria um campo e aí a espiritualidade consegue trabalhar melhor, não só com o que está com ele, mas com o que está com a gente também, está todo mundo envolvido aqui no processo. Também quando ele vai lá para o quartinho trabalhar, outro grupo espiritual está lá ajudando ele e está fazendo o serviço e cria esses laços de relacionamento. São energéticos? São. Não deixa de ser laços afetivos, porque apesar que a gente às vezes não percebe, ou não sente, ou não quer acreditar, sei lá, nós temos os nossos amigos, irmãos espirituais, pode dar o nome que quiser, mentor, anjo da guarda, guia, o nome que a gente quiser. Eles estão sempre tentando nos ajudar. Às vezes nós não temos ouvido nem olhos para escutar, mas eles estão aí, certo? Aí continua aqui, ó. Alguém físico ou extrafísico que estiver na mesma frequência de sintonia irá captar e corresponder à ressonância. Por isso é muito importante que cada pessoa procure manter um padrão de ressonância coerente, sustentando assim um mecanismo de combate à predominância de energias que atuam como bloqueio consciencial. A aura é um campo eletromagnético que envolve o ser. Pela aura transitam diferentes tipos de partículas que atraímos e irradiamos.
Partículas carregam ideias, pensamentos, sentimentos e emoções. E aí nós vamos cair aonde? Na sintonia vibratória. É o processo que se forma quando nos ligamos aos muitos seres que de nós se aproximam por afinidade, porque todos buscam o seu semelhante em sintonia. Então não adianta a pessoa falar assim, é igual assim, tô com dor, eu quero a cura. Tá, vai no médico, toma um remédio. O remédio não é curédio, é remédio. Eu já falei isso aqui umas 20 mil vezes. Remedeia, não cura, porque inibe o sintoma. A pessoa para de sentir dor, mas a coisa está lá. Como que você faz então para curar? Tem que transformar aquilo que está na mente, nos pensamentos, nas condutas, né? Aquela coisa que a gente já vem falando desde o começo, né? A palestra já é mente e saúde, que uma coisa interfere na outra. Exatamente tudo isso. E aí nós temos aqui formas pensamentos do Leadbeater, né? Está no compêndio da teosofia, olha que bacana, esse livrinho aqui, ó, bem antigo. Cada pensamento produz uma forma. Quando visa outra pessoa, viaja em direção a essa. Se for um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Se não pertence nem a uma nem a outra categoria, anda errante por certo tempo e pouco a pouco se descarrega, se desfazendo no éter. Até aí beleza, certo? Cada um de nós deixa atrás de si, por toda a parte onde caminha, uma série de formas pensamentos. Nas ruas flutuam quantidades inumeráveis, caminhamos no meio deles. Quando o homem momentaneamente faz o vácuo em sua mente, os pensamentos que lhe não pertencem o assaltam. Em geral, porém, o impressionam fracamente. Algumas vezes, todavia, um pensamento surge e atrai a sua atenção de um modo particular. O homem comum, se apodera dele e o considera como coisa própria, fortifica-o pela ação da sua própria força e, por fim, o expele em estado de ir afetar outra pessoa. O homem não é responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente, porquanto pode não lhe pertencer, porém, torna-se responsável quando se apodera de um pensamento e o fixa em si e depois o reenvia fortalecido. Olha a importância de a gente prestar atenção no que a gente pensa, no que vem, nas ideias, né? E às vezes a gente passa batido, né? A gente acha que, não sei porque está vindo, tá? E aí você abraça aquela ideia, pronto. Começa a entrar, e às vezes uma energia que está a fim de te perturbar, vai colocar uma ideia fixa na sua cabeça. Por exemplo, quando eu faço anamnese, uma das perguntas que eu faço é: ideias fixas tem? Se a pessoa fala, tenho, eu falo, já sei que tem energia intrusa. E se eu já tirei a foto da aura e apareceu, eu já vou associar uma coisa com a outra. Pesadelos, sonhos recorrentes, ideias fixas, tudo isso é energia intrusa. Aí você faz uma relação simples, é uma analogia. Pelo que a pessoa responde, pelo que eu vi na foto, uma coisa casa com a outra, você fala, aí você vai indicar para a pessoa uma leitura, uma oração, uma terapia, ou um grupo de apometria, um grupo mediúnico de desobsessão, e assim vai, né? Você vai caçar Beleza? E para nós terminarmos, né, que a gente já está terminando, vamos falar um pouquinho de reflexões litáuricas, que a gente fala sobre tudo isso que está nos livros da litáurica. Eu tirei aqui alguns posts que o seu Luigi deixou. Vamos lá. A alma é assim como um mineral, vem a ser lapidada pelas dificuldades e os sofrimentos da vida, e os belos corpos vêm a serem desbastados até que da alma venha a nascer um belo espírito. Ou seja, o corpinho é só o meio, né? A gente vai indo, vai passando, vai limpando. Há a continuação da vida, há a perseguição das ofensas. Alguém tem dúvida disso? Que a gente vê na foto, aqui ó.
Só pelo amor será salvo o homem, mas vivendo esse amor na prática da relação e não só na oração. Isso é muito importante. Não adianta você falar assim, eu vou fazer oração para a pessoa, né, eu gosto muito da pessoa, mas na hora da relação, o pau quebra. Não adianta nada, certo? Então, só pelo amor será salvo o homem, mas vivendo esse amor na prática da relação e não só na oração. A vida é um puro estágio educativo dentro da eternidade do Espírito. Muitos não enxergam assim. Não é verdade? Vamos lá. Tudo aquilo que fazemos conforme a moral certa nos traz consequências benéficas, ou serão provas para o futuro, pois para cada má ação corresponde a sua exata consequência, a pagar diretamente para aquele a qual devemos na casualidade que iremos encontrar nas nossas reencarnações. O que vocês acham que ele está falando aqui da casualidade? Me dá uma dica. Ninguém manja aí? Por exemplo, família. Você prejudica uma pessoa hoje, na próxima você vai estar junto lá, irmão, é pai, é mãe. Se não nascer com o umbigo colado, né? Aí vai ter que respirar o mesmo ar também, né? Cada ação provoca uma reação e para cada ação na vida haverá uma consequência que poderá ser gozada ou sofrida. Eu já falei isso aqui lá atrás. Não, ele continua aqui. Desculpa. E de início, como correção, haverá dificuldade, depois virá o sofrimento da carne, até a doença da alma, em que o espírito é atacado pelas pragas que ele mesmo gerou no seu passado. Não é a mesma coisa que a Joana de Anjos estava falando lá atrás? Nada é à toa. Mesmo assunto. Falam com palavras diferentes, mas a conversa é sempre a mesma. Não muda. Por isso que é legal ler bastante autores diferentes, tal. Você começa a pegar as coincidências. Por isso que eu risco todos os meus livros. Eu vou pegando as coincidências, né? Passo o amarelinho lá em tudo. E para finalizar, então a morte não é o fim da vida, mas através dela é que volta muitas vezes a saúde, novas condições e outras possibilidades. Entretanto, muitos dos que vão e dos que ficam não sabem aceitá-la. Por que fala aqui que volta a saúde muitas vezes e outras possibilidades? Porque às vezes a pessoa está passando uma situação para aprender, e aquela dor, aquele sofrimento, aquelas coisas, não é ruim, é para ela aprender, é uma evolução. Na próxima ela vai vir melhor. Tudo aquilo já foi resolvido, né? Já foi gasto. O que eu acho mais legal de todos aqui na Litáurica, que para mim é a frase que o seu Luiz deixou, é esse último aqui. A fotografia da aura lhe mostra se está vivendo a verdade na relação do seu karma ou somente aquilo que acha ser a verdade. Cada um tem de cumprir etapas evolutivas no seu percurso da vida diante ao avanço espiritual, e quando a sua aura está bem, tem certeza de estar fazendo aquilo que é certo. Aqui, ó, a aura bem e a aura não bem. O que ele está falando a gente não vê nas fotos? Essa pessoa está bem de vida, está tranquila, não tem problema nenhum. Esse aqui está cheio de problema. Problema físico, problema emocional, problema financeiro, problema conjugal, problema, tá tudo aqui. O outro está na boa, na paz. Exatamente isso aqui. Tranquilos? Beleza? Tá bom por hoje? Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Gratidão a todos pela paciência. Bom descanso.